noite é uma criança. Tá ligado, irmão? Deixa eu ver. Alô? Tá. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui. Participando desse culto e conhecendo mais um pedacinho do povo que irá morar no céu. Amém? Quando o pastor estava aqui falando do seu pai, eu não tive esse privilégio de conhecê-lo, mas conheci sua mãe. E ela é um exemplo, foi um exemplo de mulher. Foi minha intercessora, minha mantenedora, durante a minha vida toda de missões. Eu os conheci na Igreja Unida, e desde o momento que o pastor anunciou que um dia eu iria para a Índia, ela se levantou como a minha intercessora, como a minha mantenedora, e se manteve até pouco tempo atrás, antes do Senhor a recolher. E eu sabia que aquela mulher, todo o tempo, ela estava orando por mim. Então, alguns momentos difíceis da nossa vida que a gente passa, a gente lembra que tem alguém naquele momento que está intercedendo ao nosso favor. E isso nos fortalece. Eu sou a resposta de oração da irmã Catarina. Bom, como o pastor disse, eu sou a Dina, não está sendo gravado por questão de segurança. Eu estou na Índia há 13 anos. A primeira vez que eu pisei na Índia foi em 2005. É um país totalmente fechado para o evangelho, por isso a minha imagem não pode ir para a mídia, porque se for, quando eu for pedir o visto, eles podem me barrar. Então, nós temos que ter bastante cautela, e eu não preciso realmente aparecer, quem precisa aparecer é o Senhor, não é verdade? Lá na Índia, nós não usamos as mesmas roupas que nós usamos no Brasil, por isso eu estou vestida com essa roupa. Isso aqui é um sari, é um pano de 8 metros, uma saia e uma blusa, e eu estou enrolada nela, nesse tecido. Eu subi aqui em cima descalça, porque lá na Índia nós não entramos em lugar nenhum de sapato. Os nossos sapatos ficam lá na calçada. Mas a minha fé aqui no Brasil é tão pequenininha, eu deixei ele embaixo da cadeira, porque eu posso sair lá fora e não encontrar mais meu sapato. Lá na Índia, as mulheres são desvalorizadas. Aqui, essas pulseiras, para muitas pessoas, isso aqui se chama vaidade, Babilônia. Depende de cada um, né? Lá na Índia, isso aqui, para mim, é proteção. Porque as mulheres que não usam pulseira são as prostitutas, e os homens podem fazer segundo o que eles quiserem. Então, a maioria das mulheres... Hoje, nem tanto, as coisas estão começando a mudar na Índia, a Europa está entrando. Então, algumas coisas têm mudado, mas nas vilas, nada mudou. E o Senhor me chamou, em 96, para que eu fosse para a Índia resgatar as crianças em risco. Então, nós trabalhamos com crianças que são vendidas à prostituição. Nós resgatamos essas meninas, só trabalhamos com meninas. Meninas que, aos 4 anos de idade, estão na prostituição. Elas são obrigadas a assistir todo o ato da mãe para que ela venha aprender. Com 5, 6 anos de idade, elas já são usadas. E um dia o Senhor me chamou para que eu pudesse ir e resgatar essas crianças. E a gente está lá há 13 anos, para a glória do Senhor. Estamos com 8 crianças apenas, mas 3 mães desceram as águas. No último, foi maio de 2019, pastor Márcio, que hoje é o meu pastor, esteve lá para me ajudar a batizar aquelas mulheres, 3 mulheres e 3 jovens, para a glória do Senhor. A Índia é um país totalmente fechado para o evangelho. A vaca é Deus, o rato é Deus, a serpente é Deus, o macaco é Deus, a barata é reencarnação, mas eles não conhecem o nosso Deus. Eu vou mostrar um vídeo para vocês e fala um pouquinho sobre... começa como Festival de Ganesh. Eles imitam a nossa trindade. E Ganesh é o Deus, é o filho de Deus Shiva, e eles têm um espírito que é Vishu,
Então, a estátua fica nas casas durante muitos dias, e depois eles pegam essas estátuas e jogam no rio, e naquele mesmo rio eles se banham, o rio é sujo, eles bebem água daquele rio. Existe um rio que corta parte do país, chama Rio Ganges, e eles entram naquele rio, eles jogam ali os cadáveres, animal, pessoas que morrem, eles jogam tudo ali dentro, porque eles acreditam que aquele rio é sagrado e ele purifica aquelas pessoas que estão ali. Então, eles entram naquele rio, eles tomam banho, eles bebem daquela água, porque eles acreditam que aquelas águas são sagradas e purificam eles. Mas nós sabemos que a única água que nos purifica é a água da vida, é Jesus Cristo. Essas pessoas também necessitadas do amor de Jesus, assim como um dia eu também estava na escuridão, não conhecia Jesus, eles também não conhecem, e precisa que alguém vá lá e fale do amor de Jesus a essas pessoas. Só que nós não podemos chegar como aqui no Brasil, nós chegamos nas pessoas, nós abordamos, nós falamos do amor de Jesus, nós convidamos para a igreja, nós entregamos folheto, e lá nós não podemos fazer isso. Nós precisamos testemunhar Jesus com a nossa vida. Para as nossas crianças eu falo do amor de Jesus, mas nem para as mães dela eu falo de Jesus. Eu espero que elas venham e me perguntam sobre Jesus. E elas vêm e me perguntam por que eu faço esse trabalho, quem me paga para fazer esse trabalho, e eu tenho uma única resposta para elas: Jesus. Eu não falo da palavra Deus, porque são 33 milhões de deuses, e eles vão confundir os deuses. Então, nós falamos do amor de Jesus. Porque não tem vários Jesus, só tem um Jesus, e deuses têm muitos deuses. E essas crianças, na Índia, não sei se vocês conhecem um pouco sobre a Índia, mas eles costumam comer com a mão direita e fazer higiene pessoal com a mão esquerda. Em outras palavras, eles não usam papel higiênico, eles usam a mão. Mas as minhas crianças usam papel higiênico, viu? Então, vocês podem ir lá, visitar minhas crianças, pegar na mão delas, que não tem nenhum problema. Mas nós tentamos ensinar para aquelas crianças um pouquinho de higiene pessoal, e, é claro, o principal é falar do amor de Jesus. Ensinar aquelas crianças o caminho que elas devam andar, ensinar para aquelas crianças o princípio de família, porque elas não conheciam princípios de família. São crianças que chegou em casa triste, sem motivação, crianças que não sabiam brincar. Nós tivemos que ensinar a criança como brincar de casinha. Eu voltei à infância, né? E para quem me conhece sabe que é uma dificuldade muito grande, né? Eu sou uma senhora muito séria, não brinco de forma alguma, brincadeira. Eu fui líder daquela criatura ali, ó. Fui líder de adolescente, ele me deu um pouquinho de trabalho, mas foi só pouquinho. Não, brincadeira, é um amor de menino. Mas aquelas crianças tiveram que aprender como brincar. Porque o que as mães ensinavam, elas sentarem com sensualidade para quando o homem entrar dentro do prostíbulo e escolhê-las. E nós ensinamos aquelas crianças a ser criança. Foi um pouquinho difícil no início, as línguas eram diferentes. Na Índia são 20 idiomas e 1.700 dialetos. Aquelas crianças, cada uma falava uma língua diferente, mas a gente falava uma língua universal, que é a língua do amor. Então, eu quero passar agora para vocês conhecerem um pouquinho de Shadow of Wings, que é o nome do nosso ministério na Índia, que se chama Sombra das Asas. Eu vou ficar na frente de alguém, não, né? Que eu sou pequenininha. Esse é o festival que eu falei. Eles estão comemorando lá o dia de Ganesh. Então, vão todos para a beira daquele rio e jogam essas imagens gigantescas dentro dos rios e poluem mais ainda os rios. O Ganesh é um homem com cabeça de elefante. Esse é Raul e a esposa dele. Nós ensinamos artesanato para as crianças, ensino culinária.
E fora isso, elas também vão para a escola, elas estudam numa escola de inglês. Elas ficam só me observando, tudo que eu faço, elas fazem. Ensinamos para essa criança a verdadeiro motivo do Natal, porque na Índia não se comemora Natal. Nós comemoramos Natal, o nascimento de Jesus. Lá não tem Jesus, então não tem Natal, mas em casa tem. Então nós ensinamos para essas crianças que Jesus nasceu, morreu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Peguei essas crianças, as menores, com 2 anos de idade, hoje já tem 12 anos. A gente dá estudo bíblico para elas, ensinamos elas a fazer o devocional. Essa criança, ela foi abusada de uma forma terrível. Essa de rosa, ela era uma criança triste, não tinha medo de homem, não podia ver um homem à distância. Marcelo ensinando Muay Thai para as crianças, para que elas possam aprender a se defender. Aquela piudinha lá é a Bless, peguei ela com 2 anos de idade. Fizemos um acampa dentro lá. Lá também não tem Páscoa, mas eu fiz ovo de Páscoa para elas. Ensinamos elas a plantarem. São crianças que outrora conhecia Ganesh e Shiva como seu Deus, e hoje elas oram em nome de Jesus. Plantamos e também colhemos. Elas estavam ali, gente, fazendo tchauzinho para os pássaros que passam. A gente brincava com as crianças, ensinamos algumas brincadeiras brasileiras, momentos de adoração. Lá nós não íamos na igreja, mas nós adorávamos ao Senhor em casa. Esses são meus presentes de Dia das Mães. Fazendo artesanato. Então a gente, elas na escola, em todo o tempo era momento, era um motivo para estar ministrando a vida dessas crianças. Momento de devocional, o momento que elas fazem várias perguntas. Essa é uma família que eu visitava, ensinou o batismo para a glória do Senhor. Nos lares, orando, ensinando a elas sobre o batismo. Pode ir. Esse é um pouquinho do nosso ministério na Índia. Eu não costumo dizer que lá nós temos um ministério, nós temos uma família, né? Aquelas crianças, elas me chamam de mãe. As mães, no início, me chamavam de madame. Depois, passou a ser mãe. Hoje, eu sou mãe de todo mundo me chama de mãe. Eu vou no mercado, me chamam de mãe. Eu vou na feira, me chamam de mãe. Então, eu sou mãe de todo mundo hoje, para a glória do Senhor. Mas amém, né? Isso lembra alguma coisa do passado, né? Com os adolescentes, uns me chamavam de quase mãe, de tia. Então, e aí vai, né? De Gina, Vina, Bina, Pina, né? E aí vai, né? Mas o Senhor é aquele que nos dá estratégia. Mesmo em um país onde nós não temos a liberdade de pregar o Evangelho, onde nós não podemos abrir uma Bíblia e falar do amor de Jesus, mas nós podemos transmitir através das nossas atitudes. Algumas pessoas ficam curiosas e me perguntam, mas
quem é que te paga? Como que você faz? Por que você cuida dessas crianças? Ninguém está nem aí para elas. Né? Eu digo para eles que tem alguém que se importa com aquelas crianças. Né? Tem alguém que ama aquelas crianças tanto quanto ama a mim ou ama aquela pessoa a qual me perguntou. E Deus ele tem me dado estratégia. Essas mulheres que desceram as águas, a gente orando e perguntando, Deus, eu vou fazer o quê com essas mulheres? Porque depois que elas desceram as águas, elas não queriam ir mais para o prostíbulo, graças a Deus, elas entenderam que elas não precisavam mais de ter aquela vida. E aí, eu orando com uma das meninas mais velhas, né, e ela disse para mim, mãe, Deus disse que você já tem a resposta. E eu disse para ela, eu não tenho a resposta. Que resposta é essa, Senhor, que eu tenho? E um dia eu estava meditando de manhã e Deus falou para mim, olha, me fez lembrar que um dia que eu falei assim, nossa, quando eu chegar na Índia, eu quero abrir uma oficina de costura e vou ensinar a mulherada a costurar. Mas eu nem sei costurar. Mas eu falei isso. Então, aquilo que você fala, o anjo pega e, na hora certa, ele age. E aí uma pessoa falou assim para mim, Dina, se você vai abrir uma oficina, por que você não aprende a costurar? Eu falei, eu não consigo me ver atrás de uma máquina. Eu sou agitada, não vou conseguir sentar e ficar quietinha ali, mexendo só o braço. Né? E aí eu liguei para uma amiga minha, que mora aqui numa travessa da Rua Ponte Rasa, e eu falei para ela, você conhece algum curso? Ela falou, claro que eu conheço, porque ela é costureira, né? E eu disse, você poderia me dar o endereço? Ela falou assim, eu te passo depois. Quando ela desligou o telefone, o Senhor disse para ela, para que você vai dar o endereço para ela se você tem toda a estrutura aqui? E ela conversou com o esposo. E ela disse, Dina, vem, que nós vamos te ensinar. Ela tem muitas máquinas, ela mora aqui, uma travessa da Rua Ponte Rasa. Lá eu estou aprendendo a cortar, a costurar, a tirar a modelagem, aprendendo alfaiataria, já fiz 3 calças sociais, ai que chique, já fiz agasalho, então eu estou aprendendo para que eu possa ensinar aquelas mulheres, porque até então elas não estão trabalhando, ninguém dá trabalho para uma ex-prostituta. Não é, eu costumo dizer que no Brasil, uma ex-prostituta sobe a rampa do Planalto se ela quiser. Pode ser deputada, pode ser o que ela quiser. Ela pode estudar e vir a ser. Na Índia, não. Está escrito na testa daquelas mulheres, sou uma ex-prostituta, e ninguém dá trabalho para elas. Então, por enquanto, a gente está pagando o aluguel delas, mas eu creio que, muito em breve, quando eu retornar, elas vão aprender. Marcelo vai dar aula de empreendedorismo para elas, e elas vão ter uma vida transformada. E a transformação delas estão vindo de dentro para fora. Amém? Mas eu quero meditar com vocês numa palavra que está em 2 Reis, capítulo 5. Eu quero falar, todos nós temos um nome e todos nós temos um sobrenome. E nós nos orgulhamos do nosso nome, o nome que os nossos pais nos deu. Eu, no começo, eu não orgulhava do meu, não. Olindina, oh, meu Deus. Onde meu pai estava com a cabeça de colocar o nome desse? Né? Pensa uma criança com o nome de Olindina. Mas eu aprendi a gostar, porque foi que o meu pai me deu. Mas nós vamos falar de uma menina que o nome dela nem aparece na Bíblia, mas foi uma grande guerreira. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, que diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina e ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim
e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Pai amado, mais do que ela esteja grudada, gravada na tábua do nosso coração, que nós possamos viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Esse é o primeiro culto dessa igreja de missões. Eu entendo que missões está no coração de Deus. Uma igreja que não tem uma visão missionária, não tem porquê a existência dela. Embora nós somos a igreja, mas nós precisamos do ID do Senhor. Deus, ele nos deu uma ordem. Ele não perguntou assim, olha, você gostaria de pregar o evangelho? Não. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E uma parte diz a tempo e fora de tempo. Então, nós devemos pregar o evangelho em todo o tempo. E essa menina, ela não conhecia Jesus, porque Jesus não era daquela época, mas ela conhecia o profeta, e ela era da terra de Israel. Essa menina, ela foi tirada da terra dela. Eles foram para lá, o exército, mataram todo mundo e levaram essa criança para servi-la de escrava para a esposa de Naamã. Ela viu a situação de Naamã. Talvez eu e você, se visse a situação de Naamã, ia dizer o quê? Quero mais que ele morra. Acabou com a minha família. Matou a minha família. Me trouxe como escrava. Ela foi para servir a esposa de Naamã. Ela não foi para trabalhar e ser remunerada, para dali um ano ela ter férias, ela ter direito à folga. Ela era escrava. Então, ela foi para lá simplesmente para servir. Se essa menina fosse olhar para a situação dela, e se nós formos olhar para a nossa situação no dia a dia, a gente não sai nem de casa. Naamã tinha uma doença, ele tinha lepra. E naquela época, a lepra, ela era incurável. E quantas doenças nós temos hoje no nosso mundo incurável? Temos inúmeras, temos várias doenças que a medicina não consegue a cura. Mas ainda assim, essa menina, ela foi corajosa e ela disse, tomara ele se encontrasse com o profeta que está em Samaria. Tem profeta aqui, não tem? Jesus, o maior profeta, também está aqui. E nós conhecemos esse profeta, e nós sabemos que ele morreu para nos dar vida e vida em abundância, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a esperança dele era que nós fôssemos e pregasse o evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho a toda criatura, não é tão fácil assim. Quando eu cheguei na Índia, eu me choquei com alguns brasileiros. De repente, você pode perguntar assim, minha irmã, mas é necessário você usar esse tipo de roupa lá? Uma das coisas que eu aprendi num curso que eu fiz na Unida foi a contextualização. É necessário eu me contextualizar, a me vestir o que eles vestem, comer o que eles comem. Não preciso viver do jeito que eles vivem. Eu não preciso usar minha mão esquerda como eles usam. Eu não preciso comer com a mão. Eu posso comer de garfo e faca na minha casa. Mas se eu for na casa de alguém, eu como com a mão. Sim, se for necessário, eu já comi com a mão. Mas eu me choquei. Porque indiano, eles comem assim, várias cebolas picadas em pedaços grandes e ficam ali num potinho e eles pegam aquilo e comem assim muita cebola, na maior assim, só como se estivesse mordendo um pedacinho de maçã. E assim, com distância, lá onde está o pastor, aqui você sente cheiro de cebola. Mas eu sou uma pessoa de toque. Eu não sou uma pessoa de, Pai Senhor, na pontinha do dedo.
Eu sou de abraçar. E aí, nessa pandemia, eu tenho sofrido muito, porque eu gosto de abraçar e não posso, né? E lá na Índia, eu vi brasileiros cumprimentando as pessoas assim, pegando bem na pontinha do dedo. E quando elas descobriram que eu era de toque, que eu gosto de abraçar, elas se jogavam em cima de mim. Mas eu vou falar uma coisa para você. Acredite se quiser. Eu não sentia o cheiro deles. Eu não sentia o cheiro daquelas pessoas. E elas têm cheiro forte, porque no culto onde a gente ia, nas casas, eu não sentia, mas quando eu andava na rua, eu sentia o cheiro deles. E eles têm algumas manias que não dá para... Eles mastigam um negócio lá com um negocinho vermelho, e eles gospem igual pato longe, assim, sabe? As paredes ficam todas espirradas, escorridas, uma coisa bem nojenta. Mas em alguns lugares está escrito que é proibido cuspir, mas igual eles gospem, não passam por cima de todas as leis. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, quando Ele coloca o amor no teu coração, você não consegue enxergar ou sentir essas coisas. É pequeno demais perto daquilo que o Senhor te chamou. Falar de Jesus aqui no Brasil, quando alguém está indo para o trabalho, é fácil. Alguém cheirosinho, limpinho. Mas aqui também tem aquelas pessoas que têm um mau cheiro, aquelas que moram na rua, os mendigos, e esses também precisam de salvação. E nós devemos ser como essa menina. Nós devemos falar do amor de Jesus, aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Eu costumo dizer que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. Quando levaram aquela menina, Deus tinha um propósito. Se a gente continuar lendo a história de Naamã, ele foi até o profeta nem falou com ele, mandou que ele mergulhasse no rio por 7 vezes, e ele mergulhou. Na 7ª vez, quando ele levantou, ele estava purificado, eles estavam limpos. Foi o profeta? Deus usou a vida dele? Usou, mas usou aquela menina. Ela disse: há um profeta em Samaria. E nós devemos dizer: há um profeta aqui em Samaria, aqui em Jerusalém. Há um profeta. Até que Deus te coloque nos confins da terra, é necessário que a gente fale. Eu costumo dizer que quando Jesus morreu, os anjos disseram: eba, agora nós vamos fazer a obra. E Deus disse: não, quem vai fazer são eles, eu e você. É uma obrigação minha e sua pregar o evangelho a toda criatura. Eu não sou contra a igreja. Eu acho que é o lugar exato onde a gente tem que vir se alimentar. Mas nós devemos fazer como o passarinho. Vir aqui, pegar o alimento e levar. Porque lá fora tem alguém de boca aberta, sedentos, esperando uma palavra de vida. E eu e você temos essa palavra de vida. Nessa pandemia, o que nós mais encontramos foi pessoas deprimidas, pessoas com medo de sair na rua e morrer, com medo de pegar esse vírus. Quantas pessoas ficaram presas dentro de casa? Você não tem noção de quantas pessoas me ligaram para me falar do amor de Jesus. Testemunhas de Jeová. E eu deixava elas falarem, eles liam um versículo para mim, e quando acabavam de ler, acabavam de falar, aí eu ia e falava também. Porque eu não podia perder a oportunidade. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos ser oportunistas. Aí sim, depois que todos ouvirem, nós podemos dizer: Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Enquanto isso não acontecer, não adianta a gente chamar. Não adianta a gente dizer: Senhor, volta logo, Senhor, vem logo, porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos determinou a fazer.
Essa menina tinha um propósito. E ela cumpriu o propósito dela. Deus tem um propósito na minha vida. Em 2002, quando eu deixei os adolescentes da Igreja Unida, eu fui para Jocum. E eu fui fazer um curso ali na Jocum. E quando eu estava ali, eu tive uma aula de renúncia. E para mim foi a pior coisa. E eu falava assim, ó, eu sabia que eu ia para a Índia, mas eu nunca tinha renunciado aos adolescentes. Eu achava que eu ia estudar, eu ia aprender e eu ia trazer para eles. E um dia Deus disse para mim, renuncie aos adolescentes. Eu falava, Senhor, eu não posso. Eu preciso voltar, eu preciso ajudar eles. Eles precisam de mim. E Deus disse para mim, renuncia. Eles não são teus. Os teus estão do outro lado. Foi triste. Mas o Senhor é aquele que conforta o nosso coração. Eu tenho uma agenda que todos eles escreveram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca consegui ler. Primeira página que eu abro, eu começo a chorar, eu fecho e pronto. Largo para lá e nunca consegui ler. Mas é assim que Deus faz. Ele precisava, porque ele sabia que eu não ia desistir da Índia. Eu não ia desistir daquelas crianças. Eu brigo por aquelas crianças. Deus sabe o que você é capaz. Talvez você não saiba. Talvez você ache assim, olha, eu sou nova demais, ou eu sou idosa demais. Não tem idade para Deus. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu fui aprender a falar inglês com mais de 40 anos. Eu fiz 60. Ainda quero viver mais 60. Esse é o desejo do meu coração, não sei o do Pai. Mas eu quero viver o tempo que eu quero viver para proclamar o Evangelho do Senhor. Porque foi para isso que Ele me chamou. Lá na Índia, eu não pego uma Bíblia, eu não subo num púlpito, eu não paro na rua, mas eu ministro a vida daquelas crianças. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço trança, eu levo criança, eu busco criança na escola. Mas eu ensino a amar Jesus. Quando eu estou no Brasil, era o Marcelo que fazia isso. Acordava às 5 horas da manhã, ia para a casa das crianças, preparava o café, preparava a marmitinha delas para levar para a escola, fazia trança nas crianças e levava elas para a escola. Foi para isso que Ele me chamou. Eu sei para que Ele me chamou. E você, já sabe? Para que Ele te chamou? Para que Ele te salvou? O porquê? Tem um porquê e tem um para quê. Você só precisa descobrir onde, quando e como. Quando o Senhor me chamou para ir para a Índia, a primeira, eu disse não. E aí, depois de um bom tempo de luta, eu resolvi falar assim. Aí cheguei em casa e falei para os meus filhos, nós vamos para a Índia. Era tudo pequenininho. E o Raul disse, eba! O Raul disse, eu não vou. Marcelo disse, eu não vou. Eu falei, como assim não vai? Ele, mãe, eu não vou para a Índia para morrer. O que esse menino está vendo que eu não estou? E ele, mãe, você não vê televisão não, mas eu vejo. Eu falei, meu Deus. E como é que eu vou para a Índia? Eu não vou para a Índia para morrer. E aí eu fui para o departamento de missões e fui procurar lá. O que tinha lá na Índia que eu não sabia, porque eu aceitei o chamado sem saber o que tem lá. Aí, quando eu procuro nos arquivos lá, eu vejo lá. A família queimada dentro de um fusquinha. Uma missionária pega e esquentaram uma colher e colocaram na língua dela. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? Não vou, não. E depois, uma outra vez, a minha desistência foi quando eu descobri o valor da passagem. Eu falei, Jesus, se eu vender minha casa, ainda não consigo ir. 12 mil para mim e os meus filhos. Mas olha como Deus faz. Levantou um indiano que trabalhava aqui em São Paulo. E ele mandou 12 mil reais
em 2005 para que eu fosse para a Índia. Aí você está preocupado que você não tem dinheiro para ir ali? Ele me mandou do outro lado. E quem me conhece sabe que eu não tinha dinheiro para nada. Quando eles iam para a minha casa e chovia, tinha que botar um balde no meio da sala porque tinha goteira. Lembra disso? Significa que eu não podia tampar a goteira, como que eu ia para a Índia? Mas Deus, Ele enviou. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele é 100% confiável, 100% responsável. Quando Ele te chama, Ele te capacita e Ele te envia. Porque tem pessoas do outro lado te esperando para ouvir uma palavra, a palavra de salvação. Então, se você sentiu no coração de orar por alguém ou de fazer uma visita, faça. Porque não é você, mas é o Espírito Santo que está te impulsionando a fazer isso. Uma vez eu fui falar do meu trabalho numa Assembleia de Deus em Diadema. E eu estou lá, e uma senhora chegou, ela chegou meio atrasada, e ela entrou, botou o joelho no chão, depois ela sentou, e quando ela sentou, que ela levantou a cabeça, que ela olhou para mim, ela começou a chorar. E aquilo fiquei em mim incomodada, né? Aquela mulher chorando. E quando acabou o culto, a pastora orou e ela pediu a oportunidade. E ela perguntou para mim, minha irmã, você já me viu alguma vez? Eu disse, não, senhora. Ela disse, você acredita que há 2 anos eu oro por você? Ela disse, um dia na madrugada, o Senhor me mostrou, do jeito que você está aí, eu estava com uma roupa indiana, lilás, e ela disse, do jeito que você está aí, Deus disse, ore pela minha serva. Há 2 anos eu oro por você. Você não tem noção o quão é importante a tua intercessão também. Há 3 maneiras de se fazer missões. Indo, orando e ofertando. Essa mulher já orava por mim há 2 anos. E eu só venho para o Brasil a cada 2 anos. E ela já estava orando por mim. Uma outra pessoa que me levou para Jesus, ela nunca saiu do Hermelino Matarazzo. Ela nunca saiu de São Paulo. Mas eu fui às nações. Talvez você nunca saia do bairro onde você mora. Talvez você nunca saia daqui dessa cidade. Mas a pessoa que você evangelizar, ela pode ir às nações. E o galardão é tão dela quanto o seu. O seu galardão está reservado. Então não vamos cessar de falar desse livro da lei. Não vamos cessar de falar do amor de Jesus. Só então nós vamos poder dizer Maranata. Nós precisamos fazer a nossa parte. Todo dia nós escutamos as pessoas dizerem que Jesus está voltando. Eu acredito e eu desejo isso. Mas eu não acredito que ele volta tão rápido assim. Porque muitas pessoas não conhecem Jesus. A Índia é um país totalmente fechado. Ela está em 10º lugar no ranking de perseguição. A gente não pode falar do amor de Jesus se eles descobrirem o que eu faço, quem eu sou, ou eu sou deportada, ou eu sou morta. Então eu digo assim para vocês. Se eu disser para vocês que eu quero morrer por amor de Jesus, eu sou hipócrita e mentirosa, eu não quero não. Eu quero viver para poder proclamar o amor de Jesus. Se eu morrer lá na Índia, já falei para os meus filhos, nem pedem meu corpo. Deixa eu enterrar por lá mesmo, em qualquer lugar. Porque a minha alma eu sei para onde vai, o meu espírito eu sei para onde vai. Mas morrer por negligência, aí eu não aceito. Por isso que eu pedi para não ser divulgado na mídia. Essa menina, ela foi ousada. Ela poderia ficar lá triste, chorosa,
melancólica, porque mataram a família dela. Mas ela se compadeceu da dor daquele homem que estava com o corpo todo de lepra. E ela falou do amor de Deus. Ela falou que ali havia um profeta, e esse profeta podia curá-la. E nesta noite, o Espírito Santo quer dizer para mim e para você, há um profeta, e nós devemos proclamar esse profeta. E esse profeta é Jesus Cristo. Nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se ele está nas drogas, não importa se ela está na prostituição, não importa se ele está na macumba, não importa aonde eles estão. Nós precisamos proclamar o evangelho. Nós precisamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Ele não tem fim, porque sou eu e você que estamos escrevendo este livro. Nós ainda estamos escrevendo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez você nunca vá à Índia, mas se for eu vou ficar feliz. Pode ir lá nos visitar. Eu tenho 2 filhos, casados, e quando eles ainda eram pequenos, eu falei para o Senhor, o missionário Isaías estava pregando na Unida, e ele falou para as mães, traga seu primogênito e ofereça missões. Lembra disso? E eu fui lá na frente e eu falei, Senhor, eu não vou entregar só o meu primogênito, eu quero entregar os 2, para a glória do Senhor. Raul está se preparando para ir para o Oriente Médio. O Marcelo, ele vai continuar conosco no Shadow of Wings, mas ele está indo para Israel. Ele vai trabalhar com crianças lá e crianças na Índia. Plante a semente. Viva esse ide. Não importa. Não importa para quem você vai falar. Importa que a pessoa ouça. E Deus é que sabe o que vai fazer com aquela pessoa. Natália ministrou, nós falamos, mas quem ministra nos nossos corações é o Espírito Santo. Não adianta a gente falar palavras bonitas. Não adianta, se o Espírito Santo não nos convencer. Então, que nós possamos sair daqui com convicção nesta noite. Que nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor possa te usar, como nós cantamos nesta noite, como flecha, como abrigo, como luz. Que nós possamos ser usados para a glória do Senhor. Que isso possa ficar gravado no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar pela igreja. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, colocasse a tua mão no seu coração, levasse seu pensamento a Deus. Aleluia. Pai querido e santo, eu me coloco diante de ti nesta noite, Senhor, clamando pela tua igreja, Senhor. Pai amado, hoje é o primeiro culto de missões, o primeiro de muitos que virão. Pai, uma coisa, Senhor, o pastor disse, talvez não seja necessário levantar um missionário aqui dentro, mas se o Senhor quiser, o teu povo está aqui. Que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade. Mas, Pai querido e santo, faça com que missões possa queimar, Senhor amado, no coração de cada um. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que eles possam ir e pregar o evangelho a toda criatura. Pai amado, derrama, Senhor, a unção dobrada do teu Espírito. Abençoa. Senhor, coloca, Senhor, palavras nos lábios dos teus filhos. Pai querido e santo, como disse Jeremias, Senhor, mesmo que não saiba falar, basta que abra a boca, porque é o Senhor que vai encher. Deus, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, uma igreja missionária, em nome de Jesus. Senhor, que eles possam ir e pregar o evangelho a
toda criatura, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor amado, que eu oro, Senhor, abençoando, Deus, em nome de Jesus, cada um que aqui está, para a glória do teu nome, Senhor, que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, agradecer ao pastor por essa rica oportunidade. E quando vocês lembrarem, orem. E se não lembrar de Shadow of Wings, orem pelas crianças na Índia. Eu espero retornar até dezembro. Amém. Para que eu tenho uma das minhas meninas estão sozinha, ela está literalmente sozinha na minha casa, mas eu sei que o Senhor está cuidando dela melhor do que eu. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmã, fica aqui ainda, missionária. A gente vai. Eu gostaria que a igreja participasse, quem puder participar. A igreja sabe que nós não temos o costume de pedir ofertas. Nós pegamos o culto, amada, só para a pregação, e as ofertas são tratadas de uma forma interna. Mas hoje eu pedi a Deus, como eu falei para a igreja, pedi permissão para Deus para poder estar fazendo isso. Então eu gostaria que quem pudesse, quem trouxe sua oferta, tem a caixinha aqui, nós até improvisamos aqui o nosso ofertório, né? Mas amém, quem puder trazer, quem trouxe alguma oferta, coloque aqui na caixinha, depois eu vou aqui estar ungindo com a missionária também, tá bom? Quem puder, tá bom? Fica livre, fica à vontade, não se sinta constrangido, tá bom? A igreja já vai fazer uma oferta também da igreja, né? Tá bom? Amém? Eu gostaria que a Natália e o Ricardo viessem aqui para a gente cantar. A igreja é grande, até todo mundo ofertar vai demorar um pouco, então tem que cantar uma música, né? Vamos cantar para adorar aqui. Em seguida nós vamos estar consagrando. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Eu creio que a forma com que a missionária trouxe a palavra ficou muito claro que há uma necessidade muito grande e que nós temos a oportunidade de atender essa necessidade através da oração, do próprio ID e através da intercessão. Então, nós não podemos ficar de fora. Algo muito importante que fala aí em Mateus 24, 14, quando Jesus está falando a respeito dos últimos dias, ele diz que antes de chegar à tribulação, o Evangelho deveria ser pregado em todas as nações. E algo que a missionária falou, nós somos uma igreja que declaramos Maranata nas nossas ministrações, nas nossas orações, mas não adianta somente clamar a Deus se primeiramente eu não clamar a Deus pelo coração. Nós já falamos que o clamor do coração muitas vezes chega ao coração de Deus muito mais rápido do que palavras. Quando o nosso clamor do coração chega ao trono, ele deve chegar com o propósito de dever cumprido. Uma missionária falou, Deus não falou, tenta aí, vê se dá para levar o ID. Não, ele falou, ID. Deus é um Deus de mandamentos, não é um Deus de achismos, não é um Deus de livre escolha, irmãos. Nós temos
nós temos pregado sobre isso. Muitas vezes nós confundimos esse livre-arbítrio com a questão da sabedoria, com a questão da responsabilidade do homem, dele poder, vamos colocar assim, ter uma direção de governo, quando Deus em todo momento ele está sendo mandatório. Não faça isso, e o ID ele está falando, faça. Tenha como sua vida o governo de levar o Evangelho. E quando nós levamos o Evangelho, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos atraindo a volta de Cristo mais rápido. Como eu falei, existem missões internacionais, missões urbanas, e depende de mim, de você decidir, tá bom? Vamos orar, vamos estender a mão aqui sobre a oferta, pedir ao Senhor que esteja ungindo, consagrando. Pai, nós te pedimos agora a unção, consagração sobre cada oferta dada. Tu sabes, ó Deus, do coração de cada um, da condição de cada um. Então te peço agora aqui que o Senhor possa, Pai, redundar em sorte de bênçãos espirituais para todos aqueles, ó Pai, que ofertaram. Todos aqueles, ó Pai, que porventura não puderam, mas tem no seu coração, um coração doador. Que o Senhor possa, Pai, dar infraestruturas, condições, para que nos nossos próximos cultos de missões, nós possamos alcançar, ó Pai, donativos, angariar fundos para que as missões sejam, ó Pai, subsidiadas pelo nosso ministério. Então abençoa cada família, cada casa. Abençoa a missionária Dina, os seus 2 filhos. Abençoa, Pai, todas as meninas dos olhos de Deus que estão lá na Índia. Abençoa o ministério, todo o propósito que ela tem de levar, ó Pai, um empreendedorismo lá de costura, de uma oficina de costura. Nós já profetizamos que deu certo. E nós profetizamos, ó Pai, que faremos parte de uma forma conforme o Senhor nos colocar no coração. Nós queremos fazer parte para que este propósito, essa oficina, ó Pai, seja concluída e tenha a sua operacionalidade realizada lá na Índia. Em nome de Jesus, nós somos os pequenos profetas dessa nação e da nossa igreja. Nós profetizamos assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Obrigado, Senhor. Dá um abraço aqui. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe. Eu também gosto muito de abraço, viu? Sofri muito nesse negócio daí dessa pandemia. Esse negócio de ficar dando só soquinho. Não sei se os irmãos perceberam, nós já tiramos aqui as fitas, né? Quarta-feira já fizemos sem fitas, né? Então, existe uma abertura legal para isso, nós não estamos fazendo assim pela rebeldia não, viu? E já houve uma abertura legal para as igrejas estarem trabalhando com sua lotação. Então, o que agora nós vamos fazer? Lotar, né? É isso? Missões, irmãos, missões urbanas, nós temos aqui, bem do nosso lado, né? Assim, pessoas precisando, na nossa frente, pessoas precisando, um pouco para cá, pessoas precisando. Irmãos, aqui a rua toda está precisando, uma rua nosso quarteirão aqui, é pequeno, mas só nessa faixa aqui, pastor, no mínimo eu posso colocar aí 50 pessoas que estão precisando de Jesus, 50 pessoas precisando ouvir sobre Jesus. Nós temos aqui, acho que 26 lugares, se eu não me engano, de cadeiras, assentos. Eu tenho certeza que só as pessoas que estão precisando de ouvir Jesus já encheria essas cadeiras aqui. Depende de quem? De mim e de você. Irmãos, o ID, isso já foi falado, já foi pregado, o ID não é daquele que está na frente, não é do missionário, o ID é de todos. O ID é de todos, é de toda a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Amém? Amém? Então, glórias a Deus. Nós pretendemos fechar, talvez, os últimos domingos. Eu acabei colocando o terceiro domingo sem querer, acabou coincidindo com o domingo da Unida também, mas nós vamos tentar fazer os quartos domingos, ou os quintos domingos do mês, quando for o quinto, para culto de missões. Aí eu vou tentar convidar o pastor Flávio para vir o próximo domingo aqui de novembro, em nome de Jesus, se eu conseguir. Amém? Pastor Flávio é outro pastor que nós estamos ajudando, da Casa de Recuperação, Missões Sem Fronteiras, eu ia falar ministério, Missões Sem Fronteiras, também nós estamos ajudando. Vale a pena, e olha, quando ele vier aqui, ele vai trazer, acho que uma multidãozinha de 20 pessoas, pelo menos, os jovens abençoados. Irmãos, são abençoadíssimos, são gente boa pra caramba. Então, vocês vão conhecer que
a gente pode fazer muito pouco, e esse pouco que nós fazemos é muito. Pode não ser suficiente, mas é muito. Quando nós pensamos numa menina que está lá na Índia, que, aliás, elas estão lá, estão sendo cuidadas por quem agora, missionário? Tem alguém cuidando? As mães lá. Então, está subsidiando o aluguel para estar cuidando delas lá. É assim, eu fico ali ouvindo, dá vontade de chorar. Ô Jesus. Ô irmãos. Não existe evangelho sem preço, sem custo. Existe um evangelho pregado. Eu tenho ouvido muito sobre a igreja neopentecostal, que é a terceira onda. O pastor conhece muito bem sobre isso. A terceira onda do pentecostalismo, onde o evangelho é uma troca. Você dá que você vai para o céu. Você dá que todos os problemas, dá o teu dinheiro. Quando Deus não está pedindo dinheiro, Ele está pedindo atitude. Quando você tem atitude, você oferta de coração. Evangelho tem custo. E o custo não é dinheiro. O custo é entrega. O custo é você entender que pessoas precisam de oração, intercessão. A minha intercessão, a sua intercessão, vai fazer com que o capítulo 61 de Isaías seja cumprido. Deus suscita governadores a favor da igreja. Levanta pessoas que você não conhece para vir te ofertar. Então, muitas vezes, você só precisa, amado, da sua disposição, do seu amor. Entender que a missão é minha, é sua. Nós precisamos entender. O modelo já foi dado para a igreja. A partir de mim, como nós temos falado, toda palavra que eu prego aqui, a partir sempre do púlpito, é sempre do púlpito que vai para a igreja. Não é isso, irmã Cláudia? Amém? Então, o modelo já foi dado. Nós somos missionários. Há profetas no nosso ministério. Você é um pequeno profeta desse ministério. Não é só o presbítero, não é só a presbítera. Não, você é um pequeno profeta. Você é um pequeno missionário. Você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno evangelista. Você é um pequeno doador. Você é um pequeno intercessor. Mas seja. Deus está procurando pessoas que sejam. Então nós procuramos ser, não estar. Muitas pessoas estão, mas não são. Amém? Levante suas mãos. Obrigado, missionária Dina, Marcelo. Manda um abraço lá para o Raul, para a Sueli, é isso? Sueli, né? Guardei. Orei tanto por isso que eu guardei. Aleluias. Mãos de missionários, mãos de obreiros, obreiros aprovados. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí, vírgula, como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Amém? Oh Deus, que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, amada igreja, igreja que a partir de hoje, profeticamente, toma a responsabilidade de ser missionária, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas, até a volta de Cristo, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Obrigado, irmãos. Domingo, dia 16, nós estamos no domingo, quarta-feira, culto da vitória às 19 horas, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe.